Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou tentar aí fazer mais um videozinho para botar no canal. Tem um tempo que eu não posto nada lá, tá? Esse aqui é um Dell Latitude, se eu não me engano é 5440, tá? Eu não vou mostrar aí embaixo porque tem etiqueta com os dados do cliente. Sintoma do equipamento é não liga, tá bom? Já botei ele no carregador aqui e ele realmente não liga. Então eu vou começar a fazer a desmontagem desse equipamento aqui e vou tentar ir passando aí nas partes dos vídeos qual é o problema e qual vai ser a solução que a gente vai dar a esse equipamento. Espero que não seja um problema complicado em PCH ou nada desse gênero, mas antes de avaliar a gente não tem como ter certeza, né? Então vamos pro trabalho. Então galera, vocês vão me perdoar aí o som do WhatsApp, tá? Mas infelizmente o WhatsApp não para. Minha câmera não tá legal. Vamos lá. Então, analisando aqui o esquema elétrico, ó, eu cheguei nas tensões always, né? E notei que elas estão faltando, tá? A tensão na PL53, que seria a tensão de 5 volts always, e a tensão na PL 52 seria a tensão de 3.3 volts always, tá? Essas tensões não estão aqui na placa, beleza? Então vou fazer uma análise em cima desse circuito aqui, desse PWM no TPS 51 225, e vou verificar aqui o que falta para esse PWM começar a atuar aí, chaveando esses MOSFETs de alta e de baixa, tá? Também vou verificar as saídas dessas fontes para verificar se não existe um curto, uma falha de filtragem ou alguma coisa que possa estar ativando a proteção desse PWM. Então pessoal, vou tentar balançar o menos possível aqui na câmera, tá? Mas então, pode analisar algum tempo, tá? Verificar que a gente tinha um problema de curto-circuito justamente na fonte always de 5 volts. Eu segui com os meus testes, com as minhas análises aqui, a fim de chegar no problema, tá? E foi encontrado aqui nesse circuito, onde vocês estão vendo aqui, ó, aqui e aqui, tá? Dois capacitores em curto, tá? Uma particularidade desse reparo é o seguinte: eu não gravei BIOS, eu não fiz nada antes de fazer uma análise mínima aqui nessa máquina, tá? Então é o que eu recomendo para quem é técnico, antes de sair gravando, dando aquecimento, analisar minimamente aqui, pelo menos minimamente aqui o circuito, ver se as fontes estão funcionando, se não estão, entendeu? Outra coisa assim muito atípica é que esse componente, um capacitor, tá? Esse capacitor aqui, eu vou botar ele aqui, ó, pra gente tentar enxergar ele bem, tá? Esse mini capacitorzinho pequeno aqui, né? Nem é tão pequeno para os padrões aqui de eletrônica que a gente trabalha, mas acredito que para a maioria dos clientes isso aqui é bem pequeno, tá? Tem um irmãozinho dele aqui, ó, que tava no mesmo circuito. Esse sim é pequeno, tá? Tá aqui na pontinha do dedo, quase não dá pra ver. É um capacitorzinho, deixa eu tentar focar ele. Bem pequenininho, né? Então, eles estavam em paralelo e esse maior, ele estava em curto. Porém, era um tipo de curto onde engana muitas vezes o técnico que não tem experiência. Por quê? O curto-circuito é simplesmente quando ele junta a tensão de alta ou a tensão positiva alterna, né? Normalmente, quando o componente falha dessa forma, esse componente ele não faz essa junção perfeita. E aí, com algumas técnicas aqui na bancada, usando a fonte de bancada e a experiência para não fazer besteira, né? Porque se errar, você acaba com o equipamento. A gente encontra esse componente através de aquecimento, ou com uma câmera térmica, ou tateando mesmo, com o tato mesmo, tá? Quando eu sinto que vai ser uma temperatura muito elevada, de acordo com o consumo que dá na fonte ali e com a tensão de trabalho, eu uso a câmera térmica, porque você acaba se queimando de verdade, e dói horas ali, né? Demora às vezes da bolha até. Mas quando eu percebo que não vai ser algo assim que vai queimar, eu vou tateando, é mais rápido, né? Normalmente. Nesse caso aqui eu acabei levando algum tempo tateando, procurando aqui através do tato esse curto-circuito, e eu sabia que existia um curto, só que eu não tinha certeza aonde ele estava, porque ele não gerava o aquecimento, entendeu? E por que ele não gerava o aquecimento? Porque esse capacitor que está aqui,
ele entrou em um curto total, tá? Ele não entrou em curto como a maioria das vezes que ele entra em curto e mantém uma resistência entre a tensão positiva e o terra, ou a tensão negativa, tá? Então ele entrou num curto total. Então ele conduziu de maneira tão boa, inadequadamente, que ele não gerou aquecimento, porque a gente sabe que o aquecimento quando da corrente elétrica é justamente a deficiência da passagem dos elétrons, né? Então quando o curto foi muito violento, a ponto de essa deficiência quase não existir, cerca de 1 ohm que deu aí esse curto, então ele não gera aquecimento. E aí a pessoa que não sabe, o técnico que não sabe disso, ele fica maluco, né? Porque tem muita gente que ele acostumou a trabalhar só injetando tensão e botando a mão na placa ou com a câmera térmica. Nem sempre esse princípio funciona, tá? Às vezes a gente tem que analisar, usar os sentidos que a gente tem, né? Visual, de tato e tudo mais. Às vezes o aquecimento é mínimo, tá? E às vezes nem aquece, como foi o caso desse cara aqui. Não tinha nenhum aquecimento nele, tá? Eu aquecia o cabo da minha fonte, que tá aqui, tá? Soldado na minha fonte assimétrica. Ele aquecia, mas o componente em curto não. Então eu vim fazendo uma análise visual, vim fazendo uma análise aqui do circuito, até encontrar aqui nesse ponto esse componente em curto, tá? Então eu removi os dois ali, o capacitor menor e o capacitor maior. Agora eu vou substituir esses capacitores, tentar ligar essa máquina, ver se vai gerar as tensões always e ver se a máquina arranca, tá? Então um problema simples, mas que por uma particularidade acaba não sendo mais tão simples, né? Você acaba perdendo tempo procurando alguma coisa aqui nessa cidade, né? Porque se você analisar bem a quantidade de componentes que temos aqui nessa placa, né? Em todas, né? Essa ainda tem pouco componente, tá? De um lado, de outro. Essa placa é bem enxuta, tem pouco componente, tá? É meio difícil a gente conseguir encontrar um curto-circuito simplesmente usando a escala de ohms ou usando uma escala de continuidade, tá? A escala ôhmica, né? Ou a escala de continuidade, beleza? Então consegui encontrar ali o curto. Agora eu vou voltar aqui aos testes e vamos ver qual vai ser o andamento desse reparo aí. Então pessoal, removido o curto, tá? Foi soldado aqui, ó, esse capacitor, tá? E o outrozinho pequenininho do outro lado. Foi feita a soldagem, substituição dos dois, tá? Estavam em curto, aquele curto, entre aspas, né? Um curto perfeito, nem gerando aquecimento tava. Agora eu vou ligar aqui a máquina na fonte assimétrica, né? Liguei a máquina, por se tratar de um Dell, já ligou e já tem consumo na fonte. E o equipamento já está até ligado, tá? Não vai dar para vocês perceberem aqui, por causa não tem nenhum LED, né? Mas por exemplo aqui na fonte assimétrica ele vai gerar o consumo. Deixa eu desligar aqui e ligar ele novamente. Olha lá, gerou o consumo, ligou a máquina, tá? Sem bateria, Dell faz isso, tá? Até ele ligar, vai ficar ligando e desligando. Aí a hora ele vai ligar e dar vídeo, tá? Mas aí eu vou fazer a montagem aqui para verificar se realmente ele funcionou. E a gente vai vendo como é que vai ser o andamento desse vídeo até o fim aí. Então tá aí, galera. A máquina já ligando, tá? Gerando imagem, beleza? Eu tá reclamando ali, né? Que tá sem a data e a hora e tudo mais. O carregador também não é original, porque tá na minha fonte de bancada, tá? Não tá montada, tá? Ela tá só encostada aqui para mim usar o LVDS. E agora eu vou fazer a montagem dela aqui, verificar algumas coisas ainda, para ficar a ponto de testar esse equipamento aí, pra gente estar devolvendo pro cliente. Ligando aqui, pra vocês verem, né? Ali, o notebookzinho já montado, tá? Vou ligar ele novamente. Ó, o LEDzinho lá ligou. E vamos ver se ele dá imagem na tela. Vamos lá. E mais um equipamento, tá? Resolvido. O problema era simples, mas se tornou um pouco complexo devido ao que aconteceu, né? A forma que esse curto ocorreu. E é isso aí, mais um equipamento resolvido, né? Um equipamento aí que a gente fez com todo o cuidado de sempre, tentando fazer o nosso melhor, o que é de praxe, tá? Então a gente pede sempre que a galera se inscreva no canal, caso queira dar uma força no nosso trabalho.
que dê um joinha aí também, valeu? E qualquer coisa, quem quiser enviar equipamento pra gente, deixa sempre na descrição aí as formas de envio, tá? E não vai entrar no sistema, galera, porque o cliente mandou sem HD, beleza? Então a gente vai realizar alguns testes aqui agora pelo Live CD. Teste de memória, teste de processamento, verificar a temperatura, tudo relacionado aí ao funcionamento desse equipamento, para a gente ter uma qualidade do serviço aí dentro do melhor que a gente consiga tá passando para o cliente. Valeu, um grande abraço para todo mundo aí e valeu!